A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos, por isso, com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Mas para investir precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vítor Ribeiro e neste episódio vamos falar sobre números, estatísticas, dados e narrativas. A análise parte do livro O que os números escondem, de Tim Harford, para apresentarmos o nosso espírito crítico em relação ao mundo. Para desenvolver este tema, tenho aqui comigo Henrique Amanal Dias, gestor e professor universitário de Economia. Olá Henrique, antes de mais um agradecimento muito especial por teres aceitado o meu convite. É muito bom ter-te aqui a falar sobre números, economia e assuntos do género. Bem, sabemos que os números influenciam a tomada de decisões, como refere o Tim Harford, o autor do livro O que os números escondem, que estamos hoje aqui a conversar sobre ele. Os números, quando usados pelas pessoas certas, têm o poder de mudar o mundo para melhor. Por isso, a questão que te coloco é, Henrique, o que escondem os números? O que os números escondem, muitas vezes, também é o que eles mostram, não é? Ou seja, muitas vezes os números tentam, ou as estatísticas, tentam evidenciar determinados factos, quando esses factos são exatamente o oposto da realidade. Sim. Aliás, o autor do Tim Harford, ao longo do livro, mostra diversos exemplos, dá diversos exemplos disso mesmo, não é? Estou-me a lembrar de um especificamente, que é um psicólogo, não é? Não interessa estar aqui a nomear quem, faz uma experiência com um conjunto vasto de indivíduos e que o objetivo é saber se os indivíduos são ou não são capazes de prever o futuro, não é? Então, é um conjunto de fotografias que estão, não sei se é homem ou mulher, portanto qualquer coisa desse género, a pessoa tem que prever se é um homem ou uma mulher e o computador vai atribuir aleatoriamente o género à imagem, pronto, que vai ser demonstrada. Então pergunta-se antecipadamente à pessoa e o que se demonstra, ou às pessoas que participaram desse estudo, é que as pessoas acertavam mais o género do que o computador, não é? Basicamente. Portanto, e o que se vai a ver é que, de facto, quando outros autores desconfiam dessa possibilidade, né, de conseguir antecipar qual vai ser o género da pessoa que vai aparecer na fotografia selecionada aleatoriamente pelo computador, as próprias revistas científicas, não é, recusam-se a publicar esse tipo de opiniões adversas ou contrárias, precisamente argumentando que o assunto já tinha sido abordado anteriormente. Né? Portanto, muitas vezes até pode, numa determinada circunstância, aquilo ser confirmado, mas, na verdade, não se fez um conjunto de testes suficientemente amplo para saber se era uma tendência generalizada. Né? Podia ser que, naquele caso específico, não é, de conseguir haver uma previsão, poderes divinatórios daquele conjunto de pessoas, não é? Ser um caso absolutamente excepcional e, portanto, se repetida um determinado número de vezes essa experiência, com conjuntos diferentes de pessoas, o resultado seria que tanto nós éramos capazes de prever como o computador distribuiria aleatoriamente, portanto 50%, 50%. Depois há outras questões, como, por exemplo, a questão da agressividade, do comportamento de indivíduos para determinadas situações, das reações deles comportamentais, vai-se a ver, e a amostra é só composta por homens, né? Por exemplo, os homens têm um comportamento diferente, obviamente, têm características biológicas diferentes das mulheres e, portanto, tendem a ter, obviamente, um comportamento diferente, e extrapolar isso para o universo
é abusivo. Portanto, há muitas questões interessantes que o livro revela, por exemplo, uma que tem a ver com o facto de se registar num determinado mês em Londres um número de homicídios superior ao de Nova Iorque, não é? Exato. E Londres está uma cidade mais violenta do que Nova Iorque, e vai-se ver quando faz um estudo com uma série temporal, portanto, de longo prazo. Londres tem exibido uma tendência sistematicamente descendente, não é? Ou seja, decrescente em relação ao número de homicídios. Nova Iorque também, mas em média, não é? Quando faz a média, e a média do próprio período mais recente, Londres tem um número de homicídios médio inferior ao Nova Iorque, e portanto não só não é verdade que Londres não está a ficar uma cidade mais violenta, como também não é verdade que Londres seja uma cidade mais violenta, pelo menos no que concerne à taxa de homicídios, do que Nova Iorque. O livro está cheio deste tipo de exemplos, mas eu penso que a grande mensagem que o autor quer passar é que nós não devemos julgar as coisas pelo seu valor facial, não é? Tal qual nos são apresentadas, claro, seja lá por quem for, não é? Seja por um prémio Nobel da Economia, por um psicólogo que trabalhe numa grande universidade, até por próprias universidades de elite, como Yale, logo no início do livro, há o exemplo de Yale, não é? Que os licenciados em Yale têm um estudo que foi efetuado nos anos 60 ou 50, teriam um salário médio. Exatamente. Preços de hoje, mais ou menos sensivelmente igual a $500.000, já vai saber que há um conjunto de indivíduos que estão excluídos desse estudo, que se licenciaram em Yale e que não tiveram sucesso, e ele também não tem interesse, obviamente, em adquiri-los e ver qual é o seu salário atual. Portanto, acho que esta questão que o autor nos vai chamando a atenção, é esse fio condutor, o fio ariano, é que tenhamos sempre um espírito aberto, ok, à informação, ético, mas também saudavelmente cético. Exato. E que façamos perguntas, que não nos limitemos a dizer, lemos isto no Financial Times, logo isto será verdade. Será verdade. Não é por ter saído no Financial Times uma determinada informação que a torna automaticamente uma informação verdadeira ou credível, não é? Sim. O que podemos dizer é que é probabilisticamente mais credível do que sair uma informação no Facebook, que lemos num qualquer feed do Facebook de uma qualquer pessoa. Em média. Aliás, deixa-me só aqui um parênteses, eu costumo dizer aos meus alunos que as médias de licenciatura contam, porque em média se evidencia que um aluno trabalhou mais. E se em média se evidencia que um aluno trabalha mais, isso é um sinal, não é uma certeza, mas é um sinal para a empresa tomar uma decisão. Pronto. E é evidente que também, do teu ponto de vista, do meu ponto de vista, do ponto de vista de muita gente que trabalha na indústria financeira, isso faz-nos tomar determinados investimentos, porque nós também não podemos. Aliás, isso faz lembrar outro livro muito interessante, não é? É um livro de política económica do Jacques Jeanneret, que a certa altura diz que a ignorância é racional. Portanto, muitas vezes também é verdade que nós não temos tempo, o autor por acaso não refere esse aspecto, nós não temos tempo de descascar toda a informação, não é? Exatamente, a credibilidade, as fontes, os estudos com rivais, entre aspas, que mostram conclusões contrárias, e portanto às vezes a ignorância é racional. Isso é patente quando nós estamos, por exemplo, a escolher fundos, não é? Investimento ou ações, não é? Nós baseamos em determinadas opiniões, mas não temos tempo para fazer estudos exaustivos sobre todos os investimentos que estamos a realizar, porque senão, aliás, como ele diz no final do livro, a propósito do Keynes, senão não conseguimos apanhar o momento do mercado, não é? Se antes de tentar antecipar o ciclo económico, atrasamos, nunca mais estamos lá. Com uma determinada conclusão, o mercado já está noutro patamar diferente, noutro sentimento de mercado, como tu gostas de dizer. Diferente. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, vamos estar a tomar decisões com base em qualquer coisa que já não interessa. Portanto, eu também gostava de realçar esse aspecto, que também é uma crítica ao autor, não é? Quer dizer, sim senhora, manter um ceticismo, isso é muito importante. Eu acho radical, como ele diz, não é? Abundantes exemplos, que é preciso ter cuidado da forma como nós analisamos e aceitamos a informação que nos é apresentada, mas por outro lado também ter a noção de que há decisões que, sendo críticas e tendo que ser tempestivas, não se compadecem com uma análise, digamos, hiperaprofundada da realidade.
Sim, até se calhar há uma frase muito interessante no próprio livro que, que ele fala de certa altura que refere que as estatísticas não foram feitas para controlar o mundo, mas sim para o compreender, não é? E nós estavas a falar sobre a informação, sobre a forma como nós analisamos a informação e como ela nos é impingida quase, não é? E muitas vezes não há esse contraditório. Nós procuramos muitas vezes a informação que vá alinhar com os nossos interesses. Vamos procurar a informação que vá de certo com aquilo que nós pensamos, nunca vamos fazer um contraponto. Não é? Talvez a parte mais importante do livro. Essa que é, nós temos que estar atentos àquilo que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a maneira como nós vemos o mundo e muitas vezes nós caímos na tentação de apanhar as coisas que vamos lendo, que vamos vendo, etc., em função daquilo que são as nossas crenças. É? Exatamente. Os nossos sentimentos. E isso depois faz com que tomemos decisões erradas. Que acabam por se tornar erradas. Mas também é interessante, já agora desculpa lá, ele tem um capítulo em que fala, que nos alerta para a questão dos algoritmos, não é? Sem dúvida. Big Data, não é? Dos grandes números, e que esses algoritmos também não são suficientemente escrutinados. Não é? Pois não. E também é verdade, não é? Que também ele diz que é importante garantir a independência das fontes estatísticas, isso não há dúvida nenhuma, que aliás um bocadinho também relativamente às autoridades monetárias, não é? Aos bancos Sem centrais. dúvida, aos bancos centrais. Isso não há coerência intertemporal e... A questão da política, não é? Exatamente. Agora, muitas vezes a questão que se coloca é quem é que controla a independência, porque não é o independente que vai dizer que é independente. Que aliás foi uma questão que se levantou, sabes melhor isso do que eu, durante a crise financeira. Desde as agências de rating aos bancos centrais e por aí fora, que supostamente deviam regular, supervisionar, auditar, etc., os fundos de investimentos, os ABS, etc., e que falharam no seu papel de regulação e que falharam até mesmo naquilo que é falharam naquilo que eram os seus compromissos éticos. Isso é claro. Aliás, quando as agências de rating eram pagas... As agências de rating, claramente, que tinham um incentivo perverso, que era se dessem determinado tipo de ratings, não é? Ou seja, bons ratings de crédito. Leia-se. Obviamente esses clientes iriam procurá-las mais do que obviamente se elas tivessem dado maus ratings, não é? Pronto. Não, isso é terrível. Há aqui uma série de questões que são... Até o autor tem que ser questionado e aquilo que ele diz também tem que ser questionado. Ele questiona-se ao longo do tempo, né? Até ele, ao longo do livro até se contradiz, porque ele próprio diz que pensava de forma diferente. Sim, senhor, ele diz isso. Até quando fez um programa, quando leu aquele livro sobre a mentira que os números têm, né? Sobre os números demonstram, também, ou seja, há uma série de questões que ele vai abordando ao longo do livro e que demonstra que ele também foi evoluindo na vida, na leitura dos dados e na questão da análise, na verdade que ele quer que se encontre dentro dos dados, não é? Mas olha que eu até relativamente à questão das fontes estatísticas e de manter a independência, ele diz que é preciso, enfim, nutrir, acarinhar as agências que nos dão informação, isso não tenho dúvidas. Sim. Mas até sobre essa informação é preciso manter um saudável ceticismo. Não quero dizer também que caiamos, e ele também nos alerta para isso, que é não acreditarmos em nada, porque isso leva-nos, no fundo, a tomar decisões de forma totalmente aleatória. Não é? Sim, portanto, sim. E também não deixa de ser, não é, como alguns psicólogos diriam, uma questão de uma certa omnipotência, de acharmos que todos os outros estão errados e que nós é exato. Sim, também existe esse desvio, não é? Esse desvio comportamental, não é bem... Sabes, voltando àquela questão da ignorância ser racional, o Jacques Généraux dizia, a propósito, isto tem a ver com a escolha política e com o paradoxo de Condorcet e tal, estava a falar, e ele diz que a ignorância é racional na medida em que ninguém, ou quase ninguém, quando está a votar, e nós vamos ter agora eleições proximamente, não sei se poderás abordar esse aspecto, a ler os programas políticos dos partidos. Bem, portanto, as pessoas tomam decisões que são muito importantes para as suas vidas em função daquilo que são impressões, não é? E não em função daquilo que são as ideias que os partidos propõem. Muitas vezes é só as pessoas que contam, não as ideias, não é? Aliás, eu ainda agora
só por Não quer dizer curiosidade. que as emoções não sejam muito importantes, atenção. Sem dúvida, a primeira impressão até é importante, não é? Porque nós não conseguimos ser seres humanos sem termos emoções, não é? Sem dúvida. Porque as Por isso é que as máquinas nunca nos vão substituir a ponto, não é? radicam nos nossos instintos, não é? E elas foram fundamentais para o sucesso da espécie humana, não é? Portanto, nós achámos que podemos resolver tudo com algoritmos e com linguagens de programação e com softwares. Sim, isso é completamente errado, claro. Não digo que vá ser uma coisa impossível, não posso prever o futuro, mas há de facto, por exemplo, o Sir Roger Penrose, ele é o Prémio Nobel da Física, em 2020, que também gosta muito de se dedicar nestas questões da inteligência artificial, diz que não acredita porque daquilo que ele estudou, não é? A maneira como nós pensamos não é, muitas vezes, não vai à superfície do consciente. Está no Exato. É uma ilusão, não é? Um bocado isso, se calhar. Pode ser. Tem a ver com os nossos instintos, sei lá, tem a ver com o facto de eu olhar no teu rosto ou tu olhares no meu e veres coisas e tirares ilações que tu não consegues, que estão corretas, mas que tu não consegues racionalizar. Precisamente. Isso mesmo. Não consegues dizer porquê. Portanto, às vezes, também não quer dizer que as pessoas, quando votam a partir de caras, não é, estejam totalmente erradas, não é? Porque as pessoas conseguem, também às vezes se enganam, não é? Sem dúvida. Não vale a pena, tivemos alguns exemplos recentes na história, da nossa história política, não é? Mas também muitas vezes também não se enganam. Aí lembro-me de uma frase também do próprio livro, também do Tim, que ele diz que o realismo ingênuo é uma ilusão poderosa, não é? É uma frase poderosa ela própria. Sem dúvida, porque é no fundo tomar a nossa realidade particular como algo que representa o universo. O universo. Vamos imaginar que eu tenho uma má experiência com algumas pessoas que são minhas amigas ou tu, não é? E depois tiramos uma conclusão pessimista e que as pessoas não são de confiar. Exato. Na verdade, não é? Quando nós vamos ver os comportamentos das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas cumpre os seus contratos e cumpre com a sua palavra, não é? Não quer dizer que não haja pessoas desonestas. Claro, mas é verdade, a maioria cumprem. No fundo é nós tirarmos ilações a partir da nossa experiência pessoal, não é? Extrapolá-la para o todo. Infelizmente, e isso preocupa-me um bocado e também te preocupará ainda mais a ti, é o que parece que está a acontecer relativamente a muitos jovens que veem vídeos no YouTube ou coisas no Facebook ou no Reddit, etc. E a partir daí convencem-se que as decisões de investimento que estão a tomar são fantásticas, etc. Mas isso também leva a um fenómeno interessante. Aliás, eu tinha aqui, não importa nada de assumir as minhas cábulas, tinha aqui uma frase do Keynes, que costumo dizer aos meus alunos, não é? Porque o Keynes era um fantástico investidor, aliás ele fala dele no livro, não é? Sim, é verdade. Mas também era um precursor de teoria de jogos. Sim, um tema que é muito querido. Ele, a propósito da questão das ações e como, enfim, ganhar dinheiro com as ações, não é? Ele diz o investimento por parte de profissionais, estou a citar, da teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Não é? E da moeda, um grandíssimo livro, sim. Pode ser comparado aos concursos organizados pelos jornais em que os participantes têm de escolher os 6 rostos mais belos entre uma centena de fotografias, ganhando de prémio o concorrente cujo corresponde mais de perto à média das preferências do conjunto dos concorrentes. Assim, cada concorrente deverá escolher não os rostos que ele próprio considera mais bonitos, mas os que lhe parecem mais próprios a cair nas graças dos outros concorrentes, os quais encaram o problema do mesmo ponto de vista, ou seja, há aqui uma racionalidade. Não se trata de escolher os rostos que no entender de cada um são realmente os mais belos, nem sequer aqueles que a opinião geral considera realmente como tais. Chegámos ao 3º grau e assim sucessivamente, no qual votamos a nossa inteligência a antecipar o que a opinião geral espera que seja a opinião geral. Exatamente. E há pessoas que, creio, que vão até ao 4º e ao 5º grau, ou mais longe ainda. Aliás, eu sei que tu também és um fã de teoria de jogos, eu também, aliás leciono esta disciplina acho que há 10 anos, e a certa altura nós temos aquilo que se chama um algoritmo de dominação iterada de estratégias estritamente dominadas, okay? Em que basicamente eu costumo fazer isso, costumava antes da pandemia, né? um conjunto de alunos, né? Os alunos estavam na aula, e dizem, agora vocês estão proibidos de falar uns com os outros, né? Até para evitar mesmo isso, afastava-os, né? Para eles não comunicarem,
e vão escrever num papelito, não é? Depois vão embrulhar e vão entregar, ok? O número que corresponderá a 2/3 da média, ok? Dos números que vocês vão escolher, que são números inteiros de 1 a 100. Bem, muitas vezes alguém escolhe o 67, não é? O 67, não é? Já de si era o número máximo que o jogo poderia dar, não é? Portanto, mas se eu me aperceber que ninguém vai escolher o 67, então eu, mais do que 67, ou seja, se eu acreditar na racionalidade dos outros, já vou fazer 2/3 de 67. Claro. E se eu acreditar que os outros são racionais, que eu sou racional, os outros são racionais, e que os outros têm conhecimento que eu sou racional, então já é 2/3 de 67. Bem, e se for assim sucessivamente, eu sou conduzido a 1. Exato. Como é que a gente torna este jogo sério? Isto é muito interessante. Eu normalmente pago mesmo 5 euros, eu dou 5 euros ao aluno que ficar mais perto de 2/3 da média. Da média, exato. Pronto. Mas muitas vezes os alunos não se dão ao trabalho de pensar isto de uma forma minimamente exaustiva, porque a primeira coisa, há sempre 2 ou 3 alunos, ou seja, enfim, em termos de percentagem, sei lá, 3, 4%, à volta disso, escolhe 70, 75, quer dizer, os números que seriam impossíveis, não é? Exatamente. 1 a 100, a média, 2/3 da média nunca será superior a 60. Esses não pensaram manifestamente, não quer dizer que sejam intelectualmente menos dotados, eu acho que não se deram ao trabalho de pensar, mas imagina tu que tínhamos aqui um incentivo bastante mais significativo, sei lá, 30 euros, 40 euros, 500 euros, etc. Tenho a certeza, não é, que as pessoas pensariam de uma forma muito mais aprofundada sobre o Claramente. Aliás, Vitor, deixa-me dizer-te, e agora depois a seguir passo-te a palavra, são 2 coisas que ele fala a propósito da questão dos nenúfares, não é? Sim. E a propósito da questão do taco e da bola. Eu vou dizer isto muito rapidamente, os 2 casos, para os nossos taco queridos... e a bola é uma conversa excelente. Para os nossos queridos ouvintes depois pensarem e resolverem em casa, não é? É muito bom esse exercício, sem dúvida. É que o taco e a bola de beisebol custam 1,10€, ok? Sabendo que o taco custa mais 1€ do que a bola, quanto é que custa a bola? Esta é uma questão. E a outra questão é, sabendo que um lago de nenúfares, né, duplica o número de nenúfares todos os dias, ok? E sabendo que ao fim de 48 dias o lago estará coberto de nenúfares, quando é que o lago estará coberto a 50%? É incrível. É incrível. Não vou dar aqui as respostas, mas obviamente quando se faz este teste exaustivamente, não é? Seja com um número significativo de pessoas, a maior parte das respostas estão erradas. Estão erradas porque as pessoas se precipitam. E ainda ontem fiz isso na aula, porque este livro é um livro que eu estou a obrigar, literalmente a obrigar os meus alunos, vai ser objeto de avaliação, a ler, não é? Muito bom. E como devíamos estar à espera, eles falharam nas respostas. E repara, esse pormenor até do taco e da bola, o próprio Kahneman, que relata isso no livro dele, o Thinking Fast and Slow, né? Diz mesmo isso, que vocês têm que responder a esta pergunta muito rapidamente. Não pensem, tem que ser já. Não é? Porque depois, se houver tempo para pensar, as pessoas vão, ok, vamos lá ver o que é que está aqui, porque a resposta óbvia é logo uma, eu nem vou dizer, mas a resposta, e é errada, como é óbvio, mas a resposta óbvia para as pessoas irem ler o livro, não é? Exatamente. Não, mas é muito, muito bom. Aliás, estavas a falar das ações e da seleção de ações. Lembro-me também aqui de uma passagem do livro em que ele fala de um programa de televisão norueguês em que colocaram várias pessoas a selecionar ações e depois iam ver ao fim de 3 meses quem é que obteve a melhor rentabilidade, não é? E então selecionaram, tenho aqui uma passagem, eu não sei muito bem a passagem, mas vou tentar dizê-la mais ou menos, acho que é interessantíssima. Colocaram 2 corretores, pessoas altamente instruídas na seleção de ações e que, aliás, se autotitulavam como os maiores conhecedores do mundo financeiro da Noruega, do país em causa. Colocaram uma vaca, né? Ou um animal, acho que era uma vaca, não estou agora a precisar, mas era uma vaca. Sim, era um animal. A estacionar no sítio onde a vaca defecava e com as ações, com o número das empresas, seria essa a empresa estacionada. Colocaram umas bloggers, penso eu, e também de beleza, algo assim de beleza, e os apresentadores. Cabeleireiras, exatamente, e os apresentadores. Ora, para ter uma noção, os corretores tiveram ao nível da vaca.
Acho que ficaram em último lugar até. Conseguiram, penúltimo ou algo assim do género, conseguiram a mesma rentabilidade que a DACA. A melhor rentabilidade. A seguir foram as bloggers, que acho que elas nem sequer tinham ouvido falar nas ações das empresas, nem sequer conheciam, foi completamente aleatório. E em primeiro lugar foram os apresentadores. Só que há aí um fator que não foi dito, é que eles fizeram o teste 25 vezes. Deixa-me só dizer, e de longe. E de longe, com 25%. Acho que foi 25%. Exatamente, 25%. E então o que é que aconteceu? Eles fizeram, depois eles publicaram o truque, fizeram 25 carteiras, ou seja, escolheram a que deu o melhor resultado. Bem, isto eles dominavam o jogo e, portanto, é fácil, quando é assim, tu simulas e apresentas o teu melhor resultado. E adulteraram o resultado, claro. Isto é interessantíssimo e demonstra bem o nível. Eu gosto muito, nesse capítulo, do exemplo do mágico, não é? Que é o tipo, nós consegue acertar, não é? Acertar ou não é acertar, ele consegue manipular uma moeda perfeitamente equilibrada, fazendo com que saiam sucessivamente caras ao longo de 10 lançamentos. Bem, a probabilidade disso é 1 sobre 2 levantado a 10, mas os acontecimentos são independentes. São independentes. Ou seja, é uma probabilidade 1 em 1024, diz ele, ou coisa que vai bem. Basicamente é 1 sobre 2 levantado a 10. Sim. É a probabilidade de cara até 10. Bem, o que é que acontece? Ele esteve horas a mandar moedas até que conseguiu um caso, não é? Uma situação em que saíram 10 caras consecutivamente. Não, mas... E depois, obviamente, não é como o nosso programa, não é? Depois só mostra as partes boas, não mostra as partes. Nomeadamente as nossas caras e a maneira como estamos vestidos e por aí fora. Exatamente, é muito bom. Não, isso faz lembrar ainda mais outra, a questão das notícias ao nível financeiro, e a literacia aqui é muito importante. Aliás, ele aborda isso ao longo do livro também. Fez lembrar, também fui fazer uma pesquisa sobre uma notícia que saiu recentemente, foi acerca do PIB em Portugal. E eu vou até ler a notícia e depois vamos falar um bocadinho sobre ela, mas também tem a ver com aquilo que estavas a falar e com a questão do próprio livro, aquilo que as notícias dão, as informações. O PIB cresceu 15,5% no segundo trimestre de 2021, face ao período homólogo. 15,5%. Sim, em termos anualizados, não é? O crescimento mais elevado nas séries trimestrais disponíveis. Ok, muito bem, isto é uma informação correta, mas falta aqui qualquer coisa. Espera aí, deixa eu ver. Segundo trimestre deste ano, ok? Estamos a falar de abril-junho, certo? Exatamente, face ao trimestre do ano passado, abril-junho de 2020, ok. Exatamente. O 15,5%. Okay. Primeira coisa, não diz se é real, se é nominal, não é? Isto é importantíssimo. Claro que nós tivemos inflação muito baixa ou até deflação, mas é uma informação que devia constar da própria da notícia, não é? Da informação. E depois falta aqui dizer claramente que de abril a junho de 2020 o país teve parado, não é? Teve fechado. Era isso que eu estava precisamente a pensar, não é? E que esse trimestre, em termos de homólogos, ao período homólogo, ou seja, ao segundo de 2019, a queda foi de 16,3% em termos reais. 16,3%. Portanto, acho que é muito importante as pessoas criticarem, e como há bocado estavas a dizer, aquilo que vão lendo e que vão vendo. Ou seja, os números só por si não dizem muito. Tem que ter um contexto, não é? Claro. Tem que ter uma narrativa, aí está, falamos de narrativas. Tem que ter antecedentes, não é? Tem que ver a tendência. A mim interessa muito mais ver uma tendência de médio e longo prazo da trajetória do PIB do que comparar o pior trimestre em termos de queda de PIB da história recente portuguesa, não é? Por razões pandémicas, não é? Da Covid-19, com o trimestre de recuperação da economia, a recuperação já acelerada da economia. Portanto, obviamente, quando eu comparo o PIB de um com o PIB do outro, vou ter uma taxa de crescimento muitíssimo elevada. Claro. Pronto, a não ser que a pandemia se tivesse mantido em termos de restrições, etc., da atividade económica, o que não foi manifestamente. Não foi o caso. Sim, a questão é mesmo essa, a questão dos outliers, não é? Há informação que sai fora do alcance e que aparece de várias situações. Nós temos que ter aqui o tal ceticismo. E eu não só, deixa-me só dizer, há aqui coisas também que são importantes. É que não interessa só a parte, obviamente, de serem preços
preços constantes ou nominais é obviamente importante. No caso em questão não iria alterar significativamente. Não ia alterar, não. Mas saber quais foram as fontes de crescimento do PIB. Precisamente. Por exemplo, se foi muito feito à custa dos gastos públicos, não é? Isso não indiciará propriamente uma recuperação vigorosa da saudável, atividade não é? Pois. Pode indiciar um crescimento da dívida pública, e cresceu, claro. Cresceu, não estou a falar sequer em termos relativos do PIB, estou a falar em termos absolutos. Absolutos, sim. E o Estado estar a injetar dinheiro na economia, e isso obviamente que se irá pagar mais tarde, no não é? futuro. E, portanto, até pode ter consequências bastante deletérias. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu não sou um pessimista, mas eu estou longe de estar convencido de que isto vai acabar bem. Sim. Há de haver sempre acho aqui que alguém vai ter que pagar esta dívida toda. Eu não estou a falar só da portuguesa, mas pronto. Não, alguém vai ter que pagar. Aliás, nós já estamos a ver alguns casos dramáticos em alguns países, portanto a questão não vai ficar por aqui seguramente. Mas a questão é que, em termos de informação, eu fui criando algum ceticismo ao longo do tempo. Como é óbvio, já trabalho nesta área há muitos anos, mas fui aprendendo a não ler a informação apenas com aquilo que ali é dito, não é? E a questão do ceticismo é mesmo quase enraizado. Isso diz muito quando, por exemplo, temos alguma notícia que diz que, por exemplo, as ações do mercado acionista ontem subiu porque, afinal, os analistas acham que a inflação é transitória. Muito bem. No dia seguinte, as ações caem porque, afinal, os analistas acham que a inflação é transitória. Ora, em que é que ficamos? Há muitas destas contradições, não é? E nós temos que ter a noção de que os números, aí está, são manipulados muitas vezes, a informação. Ou seja, os números podem até nem ser manipulados. Mas podem não ser manipulados. Mas por exemplo, a informação é que é, não é? E às vezes tem a ver com questões que eu acho que ele alerta muito, que é para a enumeração, não é, das coisas. Por exemplo, sem dúvida, as pessoas que dizem os estabelecimentos de ensino privados são melhores que os públicos. E até porque exibem melhores resultados, exames nacionais e tal. Bem, mas se calhar também convém nós homogeneizarmos a amostra, ou seja, nós sabemos que as pessoas, em média, metem os filhos em colégios privados, têm um maior poder de compra, é óbvio, tem que pagar por PIB. Tem que pagar. Falar de liceus, não estou a falar de universidade, e portanto isso tende a fazer com que essas pessoas que têm um maior poder de compra tenham também mais qualificações académicas. Isso faz com que obviamente o ambiente em casa seja um ambiente mais estimulante do ponto de vista intelectual e que os pais também tenham a possibilidade de arranjarem explicadores para os filhos, etc, etc. Portanto, há estímulos, não é? Nós temos que controlar as coisas, não é? E também há uma questão que ele tem de chamar a atenção, é que há incentivos às vezes perversos para os próprios professores inflacionarem as notas, e isto não é aqui em Portugal apenas, não é? Ele fala de um algoritmo que depois faz com que os professores façam uma certa batutice nos Estados Unidos, e há outros autores, outros economistas que também já pegaram nesses exemplos, e porque depois os professores são premiados em função da performance dos alunos, portanto dizer que uns são melhores do que os outros assim sem mais, também muitas vezes não é só uma questão de falsificação de números, nós estamos a comparar batatas com arroz, não é? Pois. Com bugalho. A questão da comparação, aliás, é muito do que ele diz também em relação à pandemia, porque ele escreveu... Provavelmente, vamos imaginar um consultor de investimentos, não é? Que trabalha na Holanda, não é? Nos Países Baixos, em Amsterdão, e que os seus clientes passam pessoas informadas e que tomam decisões, se calhar, mais informadas em média do que os clientes, por exemplo, de um consultor de investimentos que pode ser tão ou mais competente num país africano qualquer. Claro. Porquê? Porque a base, não é, dos clientes do consultor de investimento em África, num país africano qualquer, é menos informada do que a base de clientes nos Países Baixos, não é, em Amsterdão. Portanto, sim. E portanto esse consultor de investimentos em Amsterdão exibirá, não pelos seus méritos, mas pelos próprios méritos dos clientes, melhores resultados do que o que trabalha no país africano. Aliás, uma das questões que a estatística ajuda a explicar, e ele também refere aqui no livro, é precisamente distinguir aquilo que é a questão do mercado, ou seja, a carteira de investimentos está a subir porque o mercado está a subir, e portanto o gestor tem sorte, não é? É uma questão de sorte.
ou se é de facto mérito das decisões de investimento, tanto do gestor como dos clientes, como é óbvio, dos investidores, como é óbvio, não é? E nós temos visto nos últimos anos com a questão deste bull market que está quase de forma ininterrupta dos últimos 10, 12 anos, mesmo que com a pandemia houve só uma interrupção de alguns meses e já voltou, aquilo que nós vemos cada vez mais é as pessoas muito autoconfiantes. Aliás, numa notícia recente diz que o número de investidores de retalho na Europa mais do que duplicou nos últimos 12 meses. Portanto, isto demonstra que as pessoas estão muito autoconfiantes e acreditam que conseguem ter rentabilidades muito acima da média. Cada vez mais pessoas me dizem que conseguem ter rentabilidades de 20% ao ano. Portanto, isto demonstra que vamos ter aqui problemas em termos estatísticos. Aí está, mais uma vez, vamos aqui ter uma situação de que alguém vai ter que pagar a conta, vamos ter aqui problemas no futuro, e a questão da literacia é importante porque vê-se de facto essa diferença entre os países que são mais desenvolvidos e os países menos desenvolvidos, e a diferença entre o que é um gestor que segue o mercado ou que tem sorte, e isso, aliás, uma das frases também que eu retive aqui deste livro tem a ver com as notícias financeiras, que há bocado eu já referi, que são as boas notícias são dadas devagar ou vêm devagar, surgem muito lentamente e vamos sentindo isso, e como disseste até no início, disseste bem, que se calhar se nós pensarmos muito e até chegamos tarde já não apanhamos o tal barco, não é? E depois já há as más notícias que são repentinas e que acontecem de repente e tu estás perdido, estás no investimento e de repente acontece. Portanto, por isso é que existe a necessidade de haver o planeamento e a política de investimento. Não é que essa política de investimento vá prever as notícias repentinas, os cisnes negros, como diz o Nassim Taleb. Exatamente. Ele refere bem isso, os cisnes negros aparecem sem nós contarmos, não é? Existem. Por exemplo, a crise financeira, ela começou de facto muito antes de julho de 2007, não é? Portanto, sim, é óbvio. Eles estavam lá, mas o pânico só se instala no dia 15 de setembro de 2008 com a falência do Lehman Brothers. Quer dizer, parece que só ali é que houve de facto um clique na mente dos investidores, dos bancos, etc. E tu repara que o Paulson, não é, e o George Bush foram tentando, enfim, gerir as expectativas, e houve até algumas recuperações dos índices, claro que eles foram lentamente caindo, e depois há o colapso, de facto, dos mercados com essa notícia assustadora, não é? Que gera o pânico, não é? Sim, que aquilo foi, e atenção, esse pânico foi nesse momento e continuou, porque até março os índices continuaram em queda, não é? Portanto, a situação é essa, as pessoas depois acabam por deitar a toalha ao chão, não é? A questão psicológica e a questão dos números, e as notícias más são dadas muito mais facilmente e abrem telejornais, como tu sabes. As notícias boas não o fazem, não é? Nós vimos os mercados... Eu gostava de dizer uma coisa sobre isso, e ele fala. Eu às vezes pergunto-me porquê, não é? Porque é que as notícias más são apresentadas. Ele fala sobre isso no livro, não é? Fala. Mas eu não falo, eu penso que elas são apresentadas às pessoas para as manipular, ou seja, para as fazer sentir melhor. Claro. Não é? As pessoas que estão nas suas casas, não é? A jantar, enfim, num teto abrigado, não é? Veem as tragédias que há no mundo e até mesmo no seu próprio país, não é? E pensam que sorte é que eu tenho. A sua vida até pode ser má, não é? Sim, mas neste momento eu tenho sorte. Não é? E portanto, se falas sentir bem, às vezes eu acho que não é só para... E depois faz aquele discurso, não é? Está tudo mal e tal, mas apesar de tudo, no meu cantinho estou bem, não é? Estou bem, exato. Ou seja, adormece um pouco as pessoas no sentido da autocrítica e até da exigência perante aquilo que é a sua vida, não é? Que é a informação, precisamente. Porque se eu estiver num mundo em que as pessoas estão todas a morrer à fome, não é? Se mostrarem que há fome em todo lado, etc., e eu estiver a comer um bifinho com estrelado e batatas fritas, fico todo contente, não é? Pois é. Ainda que o bife possa estar rançoso. E o ovo fora de prazo, não é? Pronto. Porque, enfim, já não havia mais nada, já não tinha dinheiro para comprar bifes novos. Exato.
Eu acho que também às vezes são formas de manipulação das pessoas. Sim, eu acho que é mesmo precisamente isso, a questão dos mídia, aliás, ele diz mesmo isso, que a comunicação social é talvez a grande responsável pelas falsas sensações que as estatísticas transmitem. Ele refere isso, que o primeiro pensamento dele é precisamente dizer que somos influenciados pelos mídia. E somos claramente influenciados pelos mídias, não é? Porque nós sabemos que vivemos hoje muito melhor do que há uns anos e as notícias que nos vão dizendo tanto aumento de desigualdade ou aumento da pobreza, sabemos que isso existe pontualmente, sabemos que há, como é óbvio, depende da perspectiva temporal. Aliás, mais uma coisa que ele fala também no próprio livro, em que se houvesse um jornal de 50 e 50 anos, as notícias iam ser muito diferentes dos jornais diários, não é? Que eu acho que é interessantíssimo nessa perspectiva. E de facto é verdade, nós estivemos em questão da perspectiva. Se pensarmos já 100, 200 anos, 300 anos, como é óbvio, hoje vive-se muitíssimo melhor, com muito menos desigualdade, com muito melhores condições, não há dúvida, não é? E pronto, e essa situação Mas também eu acho que eu tenho uma perspectiva não tão, como é que eu ia dizer, eu acho que ele tem razão, como é óbvio, mas acho que esta questão das redes sociais, não digo de todas, mas por exemplo do YouTube channel, não é? Do YouTube, introduz fenómenos de concorrência face à comunicação social muito importantes. Muito. E que acho que a longo prazo vão ser muito positivos. O facto de, por exemplo, nós estarmos aqui a fazer um podcast e tu poderes publicar, etc., isso seria impensável há uns anos atrás. Exato. E isto não deixa de introduzir, não estou aqui agora, não estou a auto-elogiar nem a elogiar-te a ti, mas não deixa de introduzir também alguma lucidez a quem o vai ouvir, não é? Pronto. Claro. Mais alguma informação, mais algum sentido crítico. E eu penso que a tendência, parece-me, não é? Agora se calhar sou eu que estou a querer ser otimista. A tendência é que, havendo mais fontes de informação, havendo uma maior também possibilidade de intervenção das pessoas naquilo que é a formação de uma opinião coletiva, isso vai melhorar e não vai piorar propriamente a percepção sobre a realidade. Sem dúvida, concordo em absoluto. A questão não digo de todas as redes, não é? Os TikToks, enfim, tem piada, claro. Tornar as pessoas mais bem dispostas, não digo que isso não seja importantíssimo, mais uma vez as emoções. Rir é o melhor remédio, não é? Exatamente, rir é o melhor remédio. Agora, mesmo o Facebook, apesar dos escândalos da Cambridge Analytica e outras coisas também que o autor refere, não deixa de ter posts individuais de pessoas, como eu, como tu, como qualquer outra pessoa, que são muito interessantes. Sim, claro. Aliás, por alguma razão existe. E às vezes, mesmo sendo falsas, não é? Eu posso ir, por exemplo, atrás de um feed qualquer do Twitter ou do Facebook, uma partilha de uma notícia, e vou ver e aquilo não é nada, porque analiso criticamente, mas ao ter que fazer uma análise crítica, vou acabar por adquirir um acervo de informação que não tinha anteriormente. Claro. Até pela notícia falsa, não é? Precisamente. Exatamente isso que eu estou a dizer, a notícia falsa é indutora da procura de informação. Nem que essa informação acabe por contradizê-la. Então eu, no final do dia, tenho mais informação do que tinha inicialmente. Claro. Eu concordo, eu acho que mais informação é sempre melhor. Nós temos que ter alguma ideia e a noção clara que existe ruído, não é? E que existe muito ruído. Existe, e há fenómenos de fraude, atenção, claro. Tu sabes, como então, em termos financeiros. Que houve aqui já casos no YouTube de indivíduos que se arrogam, não é, como consultores de investimento, que se auto-intitulam enquanto tal, e que induzem as pessoas a tomar decisões de investimento altamente lesivas para aqueles que são os seus interesses, sobretudo posições alavancadas, ou extremamente alavancadas, que fazem com que as pessoas percam dinheiro e eles ganham comissões de 25% e 30%. 30%, sim, a questão das bolhas, não é? E da situação de... Isso depois acaba por ligar aquilo que é o contágio. Nós ouvimos falar nos últimos meses muito em epidemias, contágios e por aí fora. Isto é uma linguagem que já vem desde há muitos anos e também ele refere aqui isso no livro. Aliás, ele apanhou já a pandemia no momento inicial, quando escreve o livro, mas ele questiona aqui algumas coisas muito interessantes, tem a ver, por exemplo, com a validade da informação. Quando nós recebemos aquela informação, os dados diários de hoje, morreram não sei quantas pessoas, são quantas internadas, e ele faz aqui 2 ou 3 questões que são fundamentais, porque as estatísticas aí podem estar de facto a mentir, não é? Podem, por exemplo, aquela questão do número de mortes, em que ele diz que as mortes
fora do hospital, ou as pessoas que estão contagiadas e que ficaram em casa, precisamente, nem sequer comunicaram isso às autoridades, portanto, se calhar o contágio seria muito maior do que estava a ser estimado pelas autoridades públicas no início da pandemia. Mas também, e já que estamos a falar da pandemia, existe, como tu sabes, uma corrente significativa, não é maioritária, significativa, de pessoas que têm teses conspirativas, não é? Sim. E infeccionistas. E eu, sinceramente, isto é o meu ceticismo, leva-me a crer que elas estão totalmente erradas. Claro. Porquê? Não é porque eu percebo alguma coisa de vacinas, nem nada disso. Agora, o que eu não me acredito é que um conjunto vastíssimo de políticos, de cientistas, de investigadores, por aí fora, não é, estivesse concertado para produzir um resultado, não é, que levasse as pessoas a vacinarem. Todos manipulados, todos quase manietados para dizer o mesmo. Na minha cabeça, não é, claro, isto é ignorância racional, não é? Claro. É que eu não fui ler essas coisas. Certo. Não tive tempo para isso. E se calhar não terei, até porque já me vacinei e, portanto, já é tarde. Eu também penso mesmo. Eu espero que não esteja morta, já é tarde apenas. Exato, a mim também. Que Inês não esteja morta, ou seja, que eu morro. Muito bom. Mas de qualquer maneira, em termos probabilísticos, esta gente toda estar concertada, não é? Temos aqui um chip já, não é? Em induzir as pessoas a vacinarem-se e, portanto, auto-infligirem-se para doenças futuras, parece-me tudo um bocadinho estivo. Aliás, ele fala na questão, é extraordinário, ele fala na questão das vacinas e do autismo, não é? Do autismo. Porque é naquilo que é a experiência pessoal, que claro. Os pais vacinam um miúdo, não é? Ou uma miúda. E a seguir o miúdo é diagnosticado como autista. Logo, não é? Foram as vacinas, não é? Que provocaram o autismo. Correlação, causalidade. Mas aquele estudo, acho que é na Dinamarca, de 650 mil pessoas, não é? De crianças, em que eles conseguem de facto ter uma amostra representativa de miúdos que foram vacinados, eles veem que a percentagem de autismo é exatamente igual, não é? Portanto, não há qualquer não mudou nada. Sim, a questão da narrativa aqui é importantíssima, não é? As pessoas deixam-se influenciar. Aliás, há um livro do Schiller, de Robert Schiller, que saiu há pouco tempo, que é Narrative Economics, que eu já falei aqui também, no podcast, em episódios anteriores. É um livro muito interessante porque fala dessa narrativa, ou seja, nós somos influenciados. As narrativas podem elas próprias influenciar eventos económicos futuros. Portanto, aquilo que vamos criando de notícias, sejam elas falsas ou verdadeiras, análises de estatística com números errados ou martelados ou o que queiras, ou até bons números, como é óbvio, mas todas essas narrativas tornam-se hoje em dia facilmente virais, como tu sabes, isto há mais uma palavra de origem pandémica, tornam-se virais e vão elas próprias induzir o desenvolvimento económico no futuro. E até o próprio mercado, não é? E as pessoas e a vida. Isto é curioso. São crenças que se autocumprem, não é? Autocumprem, precisamente. E repare, isto já vem do tempo... Auto-fulfillment, não é? Exatamente. Não, isto já vem do tempo, vem do tempo da humanidade, como é óbvio, mas, por exemplo, lemos muito bem, sabemos que já no Império Romano eles pensavam assim, eles sabiam o que eram os rumores, não é? Eles lançavam os rumores, já vêm mesmo do próprio Império Romano, que eles lançavam esses rumores, não é? E esse contágio, a situação de serem virais, portanto, são tudo muitas noções, são noções que já vêm de lá. E é muito curioso esta situação da narrativa, porque isto leva-me a mais um autor que nós gostamos muito, nós dois, que é o Laszlo Damodaran, que numa perspectiva de avaliação de ações, ele considera sempre a vertente da narrativa, da história, que dá muita importância à narrativa e aos números, porque os números, como ele próprio diz também, podem ser manipulados. Nós podemos fazer um discounted cash flow com inputs errados, ou inputs que nós achamos que são corretos, não é? Com uma taxa de desconto, não é? Otimista, não é? Sim, precisamente, e os resultados mudam completamente. Portanto, a história tem que bater certo com a narrativa, com os números. E daí que a estatística mente, pode mentir, mas no fundo nós temos que perceber que há aqui uma história e uma realidade, e a tal ingenuidade, a tal situação que falaste há pouco, que temos que ser críticos, e se calhar algum ceticismo não faria mal a ninguém. Eu costumo dizer que é um ceticismo positivo. Se é que isso pode ser possível.
Não, com certeza é a capacidade de nos interrogarmos acerca do mundo, e eu acho que isso é uma das coisas que o nosso sistema de ensino, estou a falar de forma geral, não só Sim, claro. não tem vindo a incentivar o suficiente, que é nós não aceitarmos criticamente aquilo que nos é ensinado, não é? Pois. Eu costumo dizer aos meus alunos, vocês não podem falar entre vós, porque estão a perturbar, mas podem dizer frontalmente que eu estou a pensar erradamente. Não é? Podem e devem. É a forma de eu pensar melhor, não é? Claro. De eu pensar sobre o meu próprio pensamento. E estimular esse espírito crítico e não, digamos, e não acéfalo. Formatado, não é? Não acéfalo. Que eu acho que falta muito também nas pessoas. Mas isso é uma questão do ensino, não é? Mas achas que a estatística pode levar a isso? Eu acho que as crianças são muito curiosas, não é? Pois são. Pode. É assim, se eu acreditar que o Instituto Nacional de Estatística é uma entidade completamente independente, que os seus técnicos são os melhores do mundo, etc, e eles vierem dizer isto ou aquilo, eu nem vou questionar, e aquilo até pode estar errado. Não é? Claro. Precisamente. É mesmo isso. O que eu acho é que nós não devemos partir do princípio que as pessoas são malévolas, não é? Sim. Mas também não devemos partir do princípio da infalibilidade das instituições ou das pessoas. Ninguém é infalível, até o Einstein, talvez o maior gênio do século XX, algumas das suas conclusões não estavam certas, relativamente, por exemplo, à questão da física quântica. Ele não acreditava na questão dos eletrões poderem estar em todo lado ao mesmo tempo. Né? Exato. Portanto, havia ali, apesar de ele próprio ter descrito isso na questão das ondas luminosas, das ondas de luz, Uhum. não é? Sim. Fotoelétricas. Portanto, isto não há ninguém infalível, não é? Não há ninguém infalível. A não ser que a gente acredite em Deus, não é? Exato. Isso seria outra estatística, não é? Mas ainda assim, se somos monoteístas e até acreditarmos que Deus é uma entidade abstrata, nem podemos dizer que ele provavelmente toma a forma de um ser humano. Não é? Exato. E até pode tomar decisões erradas, não é? Pode fazer uma seleção não natural. Deus até pode ser uma entidade aleatória, arbitrária, não é? Tomar decisões arbitrárias, aleatórias. Bem, segundo Elon Musk, nós somos um jogo, não é? Portanto, andamos aqui... Já há teorias da física que dizer que nós somos hologramas, não é? É uma réplica de qualquer coisa. Não sei. Isso eu não percebo rigorosamente nada. E duvido que vá com esta idade já entender alguma coisa. Sim. Mas essa questão da informação e de sabermos muitas coisas, porque hoje em dia quase que o saber é multidisciplinar, não é? Uhum. Faz lembrar um livro do Isaiah Berlin, que é um filósofo, pensador, cientista político, exatamente, que fala, que ele tem um livro sobre a visão de história de Tolstói, que chama-se O Ouriço e a Raposa. E segundo Berlin, esta parábola é uma forma que ele tem para dividir a humanidade, ou seja, a raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa muito importante. Eu acho interessante isto. Sabe como é que há de preservar a sua existência, não é? Exatamente. Ou seja, tem os instintos aguçados. É mesmo isso. Mas nós estamos muito formatados, como estavas a dizer, para o ensino, muito para pensarmos de forma quase igual, não é? Mas por outro lado, quem pensa de forma multidisciplinar e de forma abstrata, se calhar, e até com pensamento crítico, e lendo as estatísticas como elas são e como podem vir a ser, e para prever, não digo prever o futuro, é uma palavra esquisita, mas no fundo para pensar o futuro, não é? Porque nós usamos a estatística para pensar o futuro. É isso. Aliás, como a própria narrativa das ações, o preço de uma ação reflete o seu valor. Reflete o futuro. Exatamente, aquilo que passou é completamente passado, é passado de facto, não é usado para o futuro, quanto mais não seja. Discounted cash flow. Exatamente, é óbvio, e temos que tentar ter esse espírito crítico. Mas eu acho que sonhar nunca fez mal, e antes de ser otimista do que ser alguém que pensa que o futuro vai ser uma coisa negra, não é? Agora é preciso ter alguma dose de realismo, não é? Também. Claro. Eu acho que estes jovens que andam aqui a investir de uma forma, digamos, impulsiva, não é? Porque eu acho que quase compras por impulso, não é? Sem dúvida, é verdade. Por tweets, não é? E por, não sei se diz reddits, mas qualquer coisa que
São os Wall Street bets. Isso também não, se calhar não conduzirá a bons resultados, mas é a minha visão. Se calhar o que interessa é apanhar um momento, mas não sei, Vitório, se calhar gostava de ouvir a tua opinião agora. A questão é que, não, repara, eu acho que esses impulsos também são importantes para fazer o mercado, porque eu acredito que o mercado está mais vezes certo do que errado, não é? É óbvio que pode haver aqui cenários de especulação e cenários até de grande exuberância, mas se nós formos analisar, até há um índice que eu sigo muito, que é o Fear and Greed Index, que é feito pela CNN com base em alguns sinais, com base em opções, com base em compras de diferenças entre obrigações e ações. Então, são vários, são com o momento, com termos de sentimento de mercado também, são 7 ou 9 indicadores, agora não sei bem, mas por exemplo, ainda ontem estive a ver esse Fear and Greed Index, e neste momento está com Extreme Fear. Portanto, é curioso, nós estamos num momento em que os mercados estão em máximos, ou seja, taxas de juros em mínimos, portanto, estamos num momento que eu diria de exuberância, não é? E apesar de tudo, esse indicador de sentimento indica, passa a redundância, não é? que estamos precisamente numa fase de grande medo. Bem, mas esses investidores, os mais jovens, os que estão com esses impulsos, nós vemos os dois lados, nós vemos as duas questões, vemos as pessoas que estão cá por ver andar os outros, não é? E que aparecem e que vão investindo porque o Reddit diz que sim, mas também temos aqueles que pensam criticamente, e o mercado é feito disso. Portanto, por isso é que eu acredito que o mercado está mais vezes certo que errado, porque há pessoas que vão estar certas, pessoas vão estar erradas, e no fundo o preço da ação reflete essa vontade de milhões de pessoas. Pode haver alguns desvios, e por isso é que eu não gosto de ver isto no curto prazo, não é? Tu sabes isso, não gosto de facto de analisar uma ação por aquilo que fez no último mês, ou numa semana, ou no último dia sequer, mas reflete o preço que está hoje, ok, reflete o momento, reflete a percepção daquilo que são os resultados futuros. Serão resultados a 5 anos, a 10 anos? Se calhar sim, não é? Porque nós neste momento temos taxas de juros tão baixas que os investidores cada vez investem mais nas ações, porque aquele fator TINA, que é o There is no alternative, não é? E portanto, vou investir nas ações na expectativa que os lucros futuros sejam cada vez superiores, né? Sejam cada vez maiores. Há de haver um momento em que de facto isto... Deixa-me dizer uma coisa engraçada sobre isso, e agora vou despir aqui a minha indumentária de economista, e eu penso que essa expressão, o TINA, é uma expressão que eu rejeito em absoluto. Sim. Porquê? Porque há sempre uma alternativa. Sempre, há sempre. Concordo contigo. Completamente contra pensamentos binários, doutrinários. Sem dúvida, concordo. Nós, quando pensamos, mesmo quando nas nossas vidas pessoais estamos confrontados com situações difíceis, pensamos que é sim ou não, ou é bem, ou é bom ou é mau. Esquerda ou direita, não é? Ou podemos dizer esquerda ou direita, ou isto ou aquilo. Eu penso que isso é uma forma muito patológica de estar na vida. Há sempre alternativas. Há sempre alternativas. E eu acho que o ser humano tem progredido por aí, porque há sempre alternativas, não é? Henrique, nada melhor do que terminar com este pensamento. A criatividade, acho que até às vezes mais importante do que análises muito profundas sobre as coisas, é sermos criativos, não é? E para isso, o meu conselho aos teus ouvintes é que durmam bem, não é? Porque o sono está associado à criatividade. E à tomada das boas decisões. E eu sou música também é criativo. E leiam muito. Não, isso também está provado. Por isso é que eu estou a dizer, é isso. E leiam muito este livro, Tim Harford, O que os números escondem. Obrigado, Henrique. Excelente. Nada, obrigado, Vitor. Obrigado por convite. E até à próxima. Um abraço. Neste episódio abordamos os números e a narrativa que estes produzem. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações no nosso LinkedIn e Twitter. Pense criticamente, seja criativo, durma bem e não se deixe influenciar.